Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nós vamos pegar a palavra de Deus, o Evangelho de São João, capítulo 13. O Evangelho de São João, capítulo 13. A última ceia de Jesus com os seus discípulos, a Páscoa do Cordeiro de Deus. João 13. São João narra do seguinte modo: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. São João, ele coloca exatamente o tempo em que acontece. Antes da festa da Páscoa. Qual Páscoa? A Páscoa judaica. O que é a Páscoa judaica? Geralmente a Páscoa dos judeus ela é muito próxima à Páscoa cristã, porque são acontecimentos paralelos que aconteceram praticamente no mesmo tempo e período. A Páscoa judaica é a festa da passagem, da celebração do povo que deixa de ser escravo, que sai do Egito e atravessa todo o deserto, porque existia uma promessa de Deus, a terra prometida. São João está dizendo que é neste contexto de festa, Jerusalém cheia, lotada, porque é a grande festa. O homem deixa de ser escravo, ele deixa a escravidão, ele deixa a terra pagã para ir rumo à promessa do Pai, a terra prometida. É neste contexto que este tríduo se inicia, que a Quinta-feira Santa, para nós cristãos, ela vai acontecer nesta noite, onde daqui a pouquinho nós vamos viver a experiência do lava-pés, da instituição da Eucaristia. É dentro desta realidade de festa pascal para os judeus, que começa a se desenrolar aquilo para que Jesus veio. São João, ele diz, chegara a sua hora. Desde o início, desde o princípio, quando a terra era sem forma, vazia, desde os inícios do tempo, nós nos preparamos para chegar este momento. Jesus, ele veio, ele nasce da Virgem Maria para cumprir uma missão. E nada desvia Cristo. Ele vai porque ele sabe que ele precisa ir até o fim com a sua missão. E o mais bonito é que São João vai dizer que ele estava para cumprir a sua missão, a sua hora era chegada. E neste movimento da sua hora, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. No dia, no ápice da dor, onde Jesus é traído, negado e solitário, onde os apóstolos não conseguem vigiar, e ele vive a sua angústia na grande solidão do Getsêmani. É no dia de maior dor que ele nos ama e abundância. É onde o amor vence. É no momento onde ele é negado, onde ele é vendido por 30 moedas, que Jesus mais ama o homem. É a plenitude do amor que acontece neste dia. No dia de hoje, à noite, quando nós nos reunirmos em comunidade, a igreja do mundo inteiro vai estar reunida para viver essa experiência profunda de um amor que se doa até o fim. Amou os seus até o fim. São João, ele continua. Durante a ceia, toda festa pascal para o judeu, ele tem a grande ceia. É o momento onde nós nos reunimos, onde eles se reúnem para mais uma vez declarar o seu amor a Deus, a sua pertença a Deus. Ouve, Israel, Ele é o teu Deus, ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Naquela ceia judaica, esse movimento de declaração de amor a Deus, ele acontece. Jesus, como um homem que nasce do judaísmo, que vem dessa raiz judaica, faz o mesmo. Reúne os seus apóstolos numa ceia. Mas esta ceia é diferente de todas as outras. E o que vai acontecer? Jesus ali já tinha feito tantos ensinamentos aconteceram. Curas,
milagres, palavra proclamada, exortação feita, conversões acontecendo, tudo aquilo já tinha acontecido. Já tinha mudado a sua estrada para se encontrar com a samaritana, já tinha ido a Jericó e curado o cego, já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, ele já tinha chorado por Lázaro, Jesus já tinha feito tantos grandiosos feitos, mas era aqui o lugar do cumprimento, e ainda Jesus tinha algo a nos ensinar, só que esse algo é a plenitude da formação do discípulo. Sem esta vivência, tu não terás parte comigo, disse Jesus a Pedro. Se não fizeres essa experiência, tudo não passou simplesmente de uma experiência vazia e sem sentido. Não existe um cristianismo que não passa pela quinta-feira santa, que não faz a experiência que Jesus vai dizer aos apóstolos. É preciso que vocês vivam no profundo essa experiência para ter parte comigo. E São João vai dizer, durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos e que ele viera de Deus e para Deus voltaria, levanta-se da mesa, depõe o manto e tomando uma toalha, cinge-se com ela. O que Jesus faz? É importante nós entendermos o sentido do que ele faz. Quando os judeus, eles eram convidados para as ceias, para uma festa, para uma celebração, eles precisavam, ao chegar na casa, ter o servo menor, o escravo, o servo sem valor, que lavava os pés do convidado. Era a purificação, era preciso que você tivesse os pés limpos, afinal de contas o terreno era muito árido, seco. A Palestina não tem a beleza que nós temos no Vale do Paraíba, nas regiões brasileiras. Região seca, caatinga, vegetação pouca. Então os pés cansados e empoeirados precisavam ser lavados. Isso é na questão prática. Só que o sentido é, quem lavava os pés desses convidados, dessas pessoas importantes? Era o servo menor. E muitas vezes os escravos, aqueles que tinham escravos, eram os escravos que lavavam os pés. Olha a condição que Jesus se coloca naquela instituição da Eucaristia, naquele lava-pés. Ele se coloca como servo menor. Ele cinge a sua cintura com o pano do servo menor, do escravo. E é claro que Pedro, que nós conhecemos bem, pelo seu ímpeto e a sua transparência, ele diz, os meus pés o Senhor não vai lavar, porque ele sabia que Jesus estava se colocando numa condição muito menor. Vamos voltar ao domingo de Ramos. Pedro, que viu, que presenciou e testemunhou os feitos de Cristo, viu algo maior acontecendo. Pedro vê Jesus entrar em Jerusalém triunfante. Jesus, ele entra em Jerusalém aclamado. Pedro ali, como um bom judeu, um homem conhecedor da Sagrada Escritura, que tinha sua casa do lado de uma sinagoga, sabia o sentido daquela entrada triunfal. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra pelo Oriente, pelo Monte das Oliveiras. A profecia dizia que diz ainda, porque o judeu assim o espera, que o Messias virá do Oriente. Jesus desce o Monte das Oliveiras, é a única região ao Oriente, é o auge do Oriente, é o Monte das Oliveiras. Jesus desce pelo Monte das Oliveiras e ele passa por um vale que Ezequiel vai nos dizer. O que tem naquele vale? Jesus, ao descer o monte, ao Oriente, o Messias vindo do Oriente passa pelo vale da morte, o vale do Cedron, o vale de túmulos. Quem vai em Jerusalém vem aqui o Monte das Oliveiras e o vale do Cedron, o vale dos túmulos. O que o profeta Ezequiel vai dizer? Os ossos secos, os ossos ressequidos. Dar a vida de novo àquele que estava morto. Levanta tu que dormes, tu que estás no leito da morte, você que está condenado, levanta. Jesus, ele cumpre em plenitude todas as profecias do Antigo Testamento. Ele desce o Monte das Oliveiras, ele passa pelo Vale da Morte, o Vale do Cedron. E ele tem o ápice da sua entrada triunfal em Jerusalém, no Monte Sião. O que é o Monte Sião? É o monte da presença de Deus. É lá
que é construído o grande templo, o templo de Salomão. É lá que os judeus até hoje esperam que seja reconstruído o terceiro templo, porque é o lugar, a casa de Deus, lugar da presença de Deus. Gente, Pedro viu tudo isso. Pedro vê o Messias cumprir todas as profecias do Antigo Testamento. Como pode o Messias, o glorioso, que desce, que é aclamado quando eles levantam as palmas? Eles estão falando de triunfo, de vitória. Se prefigura a vitória de Cristo sobre a morte. Quando Jesus entra em Jerusalém, se levantam as palmas dizendo: tu és vitorioso, tu és glorioso, o Senhor vai vencer. É isso que eles estavam dizendo. Pedro, os judeus conhecedores da lei, da Torá, das profecias, eles entendem que Jesus vem com muita força sobre toda a questão profética. E o burrinho? E aquele jumento que nunca foi utilizado? Um jumento que nunca tinha sido montado. A palavra vai dizer que o Messias, ele vem como vinho novo. Ele não pode ser colocado em odres velhos, é preciso vinho novo. Nasce de uma virgem. Jesus nasce de uma virgem. Jesus, ele vai num burrinho nunca utilizado. É preciso que tudo seja novo para que a profecia se cumpra. E Jesus, então, ele entra em Jerusalém como os primeiros reis judeus. Como entrou Davi em Jerusalém, o grande rei judeu, montado num jumentinho. A profecia se cumpre, só que já não é mais Davi, é o Messias, é o Senhor. E Pedro, na sua transparência, homem transparente que era, sem medo de errar nas suas palavras, ele fala: mas como pode? Esse que vai ao Vale do Cedron, esse que levanta os mortos, esse que gera vida, lavar os meus pés? E aí Jesus diz para ele: Pedro, se você não me deixar lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Gente, é tão sério o que Jesus fala. Não tem como fazer experiência cristã se nós não lavarmos os pés. Jesus está dizendo assim: eu vou te ensinar o que você tem que fazer, Pedro. Esse cristianismo de orgulho, de soberba, de palco, ele passa. Cristãos verdadeiros, nós vemos a história da igreja, os mártires, os santos, foram aqueles que entenderam que precisam lavar os pés. Quem não entende vive na amargura, no orgulho e na soberba, querendo ser reconhecido o tempo inteiro. Jesus está dizendo: quer ter parte comigo, Pedro? Eu vou lavar os teus pés. E Pedro, o nosso Pedro, tão querido por nós, aquele que é a pedra fundamental da igreja, mais uma vez, é transparente e livre. Então me lava inteiro. Eu não quero só o pé. Se é para ter parte contigo, então me lava por inteiro. E Jesus mais uma vez forma Pedro. Pedro, quem já foi lavado por inteiro não precisa ser lavado de novo. Jesus está dizendo que assim: Pedro, mesmo você sendo impetuoso, falando o que você pensa, às vezes você até me irrita, porque devia irritar, gente. Porque ele era sempre o que falava primeiro, e quando falava a maioria das coisas que falava, ele era formado por Jesus. Mesmo assim, eu conheço o teu coração. Eu sei, Pedro, que você já está limpo, mesmo sabendo, porque São João vai dizer, eu sei que você vai me negar. Eu sei que antes que o galo cante, você vai me negar, mas Pedro, eu conheço a tua fraqueza. Mas eu conheço a tua verdade. Eu conheço a tua sinceridade, Pedro. Mas Judas não. Judas viu os mesmos feitos de Pedro. Ele testemunhou tudo tal qual. Mas o diabo entrou no coração de Judas. Sabe por quê? Um dos movimentos trazido pela tradição da igreja, aquele homem não se deixou alcançar por aquele amor. Aquele homem ainda queria algo que estava somente no seu olhar e na sua intenção: libertação humana, que é o que nós muitas vezes também queremos. E se nós olharmos pelo campo de vista político, social, seria maravilhoso se tivéssemos justiça social para todos. Seria maravilhoso se nós não tivéssemos mais vendo os filhos de Deus morrendo de fome, de frio, de sede, em guerras. Papa Francisco, agora, recentemente, foi lá e pediu: por favor, não façam mais guerras. Eu beijo os vossos pés, não façam mais guerras, porque é doloroso ver os filhos de Deus passando pela dor e pelo sofrimento. Mas não é esse o Messias que veio para nós.
Ele veio para gerar no coração dos homens uma vida nova. E ele conseguiu fazer isso com Pedro. Pedro se deixou ser conduzido por esse amor, mas Judas não. E o diabo entrou no coração de Judas. Feriu aquele coração, um coração distante, um coração que viu tantos milagres, que testemunhou tantos feitos, mas que não mudou de vida. Que continuou sendo o homem duro, zelota, que ele era. Então Jesus ele vai formando os seus discípulos dizendo: eu quero te deixar um novo mandamento. Se até agora vocês não entenderam, eu quero lhes dar um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Pedro, se você não me deixar te ensinar, você não vai saber lavar os pés. Eu vou lavar os teus pés, Pedro, porque daqui você vai sair para lavar outros pés. Vocês entendem que esse é o ciclo da igreja? Que aquele que quer ser o maior seja o menor. Aquele que quer ser o primeiro que seja o último. Jesus está vivendo a sua Páscoa. E não é mais a Páscoa dos judeus, como começa São João dizendo que era dias da Páscoa judaica. Essa Páscoa, essa passagem, ela é definitiva. Essa terra prometida que Jesus está dizendo, ele está dizendo o quê? O meu reino não é deste mundo. Nós precisamos entender isso. E parar de querer construir nessa terra reinos, porque vai passar. Eu dizia na oração da manhã, vai passar. Jesus está dizendo que agora é a hora da Páscoa verdadeira e última. Nós vamos entrar com Cristo na terra prometida. E essa terra prometida não passa, ela é eterna. É isso, Jesus está ensinando os discípulos. O servo não é maior que o seu Senhor. Nós vamos cantar à noite. É linda aquela canção. Se eu, vosso mestre e Senhor, lavo os vossos pés, lavai também os pés uns dos outros. O Senhor está nos chamando a uma concreteza de fé tão profunda, que se nós entendêssemos, nada roubaria a nossa alegria. E aí nesta noite gloriosa, diferente de todas as outras, além de Jesus nos ensinar qual é o nosso lugar, além de dizer para Pedro, Pedro, você viu tudo aquilo. Maravilhoso, Pedro, mas o essencial é lavar os pés. É amar a Deus e amar o homem. Amando a Deus, eu amo o meu próximo. É a matemática do reino, não tem outra. Não tem outra. Nós dizemos sempre aqui, na Canção Nova, meu apostolado, ele é reflexo do meu amor a Deus. Porque se ele é só apostolado, ele é ineficaz e ele é sem sentido. Se eu não vou diante de Cristo e o amo profundamente, eu não consigo viver em comunidade, eu não consigo amar, eu não consigo perdoar. A única religião monoteísta que perdoa é o cristianismo. As outras é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Jesus na cruz, ele perdoa. E logo depois que nós fazemos a experiência do Cristo crucificado, vem o primeiro mártir cristão, Estevão, que faz o mesmo sentido, que gera o mesmo sentido de Cristo. Na hora de sua morte, do seu martírio, ele perdoa. Perdoa-lhes, Pai. Eu acho que é uma das dores mais profundas nossa como gente, como ser humano. É onde nós temos que deixar Deus conduzir, porque por força humana nós não conseguimos perdoar. E é aí que entra a graça de Deus. Então Jesus ele vem ensinar um mandamento muito profundo. Mas ele conhece o homem. Ele sabe quem somos nós. E na nossa fraqueza, na nossa pequenez, ele precisa deixar alimento, sustento, força. E aí nós vamos agora para o Evangelho de São Marcos. Marcos capítulo 14, versículos 22 a 25. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, de 22 a 25. A instituição da Eucaristia. Enquanto comiam, ele tomou um pão, abençoou, partiu e lhes deu dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, rendeu graças, deu a eles e todos deles beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Jesus está aqui instituindo a Eucaristia. Jesus está dizendo: eu estou ensinando vocês como viver.
É o meu último ensinamento. Porque eu vou viver, eu vou fazer a experiência, eu vou me doar. Eu vou cumprir aquilo para o que eu vim. Eu vim para dar a vida. E a Eucaristia, ela tem duas dimensões. A primeira dimensão, alimento. A Eucaristia é alimento. Jesus, ele se dá a nós, a cada Santa Missa celebrada como alimento. Alimento que vai matando em nós a erva daninha que vai crescendo. O que é uma erva daninha? Quem aqui conhece plantações, que não é o meu caso, sabe muito melhor que eu e poderia dar uma formação para nós sobre ervas daninhas. Eu tenho uma planta que eu gosto muito e eu vou plantá-la. Eu vou escolher o melhor terreno. E ali eu vou colocar aquela planta, seja ela uma árvore frutífera ou seja uma planta de jardim. Mas eu escolhi aquela planta. E eu quero que ela cresça frondosa, bonita, porque ela vai ter um papel na minha vida. Seja me dar frutos, seja me gerar beleza onde eu estou. A erva daninha é uma planta não convidada para aquele terreno. Eu não quis aquela planta. Ela não faz parte do desejo meu de plantar algo. Mas como intrometida que é, ela vem e toma um lugar que não é dela. E o triste é que ela vai tirando da planta que eu plantei a substância que ela precisa. Ela retira água, ela rouba da planta primária, as suas forças. É isso que o pecado faz em nós. O pecado, ele é um corpo estranho. Porque nós não fomos criados para esta miséria humana. Nós não fomos criados para matar, para roubar, para destruir, para mentir, para manipular. Nós não fomos criados para sermos corruptos, ladrões. Nós não fomos criados para isso. Deus não nos criou para isso. O pecado é esta erva daninha que vem tomar um lugar que não lhe pertence. E ela rouba de nós a água, geradora de vida, a substância, ela vai matando a nós. O pecado vai nos matando como a erva daninha faz com as plantas que tem ao seu redor. A Eucaristia é esse remédio. A Eucaristia é este alimento que vai matando em nós, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Nós vamos sendo frágeis nos nossos vícios, no nosso juízo, na fofoca. Eu não estou falando de coisas pequenas também, que vão nos destruindo, que vão nos afastando de Deus. A Eucaristia, ela é esse remédio, alimento e remédio de vida eterna. Porque para comungar em plenitude a Cristo na Eucaristia, eu preciso passar por um sacramento. O sacramento da confissão. Para me aproximar do sacramento da Eucaristia, eu preciso passar pelo sacramento da confissão. Que não pode ser para nós um preceito. Eu vou lá me confessar. Eu vou lá dizer para o padre meia dúzia de coisas que eu fiz. Não. A confissão precisa ser um lavar da nossa alma. E isso não é porque você gosta ou não gosta do padre, ou porque você tem empatia por ele ou não. Meus irmãos, é para a nossa salvação. E quando nós falamos de salvação, nós não estamos falando somente de medo do inferno. Isso é pobre demais. Não é medo do inferno. É desejo de viver a eternidade com aquele que eu tanto amei nesta terra. Vinde benditos de meu Pai. Que profundidade tem nessa acolhida do Pai, na chegada ao céu. Vinde benditos do meu Pai. Eu preparei para vós esta casa. Jesus, ele foi a terra prometida eterna, que não passa. A terra prometida, Israel, vive de guerras, de muros sendo levantados, de brigas, de destruição. Não, a terra que Jesus vem trazer para nós, ela é plena, ela é em plenitude. E o desejo de Cristo é só esse, que nós amemos a Ele e amemos uns aos outros. Não tem outra lei que não seja essa. Os judeus quiseram pegar Jesus, fazer pegadinha. Ô mestre, Moisés deixou tantas leis, qual é a maior? E o Cristo, Filho de Deus, diz para eles: se você estiver amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, cumprirás todas as outras leis. Porque a lei é para aquele que não ama. Eu não sou obrigada a fazer adoração na Canção Nova todos os dias. Isso não é uma lei. Para mim não é. Porque eu quero estar com Jesus. Porque eu amo a Jesus. Porque eu luto para amá-lo todos os dias. Eu não estou falando de mim como modelo, estou falando de nós. Quando eu falo Cristo, fala o seu nome. Você está aqui. Alguém obrigou você a vir para cá hoje?
Alguém obrigou você a ligar a TV agora? E se obrigou até nisso, a manifestação e a graça de Deus, ela acontece. Mas se você permanece sentado é porque você quer estar aqui. É muito profundo o que Jesus vem deixar para nós nesta noite. O amor a Ele e ao próximo e o alimento, o sustento. A segunda dimensão eucarística é o sacrifício. Não existe tempo no reino dos céus. Jesus que morreu na cruz é o mesmo Cristo que se dá a nós no Santíssimo Sacramento do altar na Eucaristia. É sacrifício de novo. Não é uma encenação. Nós não fazemos teatro, é de novo Cristo no altar. É tão apaixonante entender que Cristo se dá de novo, Ele se derrama novamente a nós. Só que dessa vez esse sacrifício é sem sangue e sem dor. Mas é oferta, é sacrifício de amor. E aí, preparando toda esta pregação, eu me deparei com alguém muito jovem, apaixonado por Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Um menino, uma criança que se santificou por amor a Deus, ao próximo, que sabia o sentido da adoração na sua vida. O pequeno Francisco Marto, São Francisco Marto, o pastorinho de Fátima. E eu peguei dois trechos da vida de Francisco, 2 momentos em que ele dialoga com a sua prima Lúcia. Quando ele, criança, tem a pneumonia, a peste que alastra toda a Europa, Portugal foi muito visitada por aquela dor. Muitas crianças, pais de família morreram de pneumonia. E não foi diferente com Francisco e Jacinta. Ambos tiveram a mesma enfermidade e morreram da mesma doença. Mas Francisco, que quando via Nossa Senhora, viu uma luz que invadia, Francisco sempre via a luz. Cada pastorinho teve uma dimensão da sua vida, tocada pela graça de Deus. E o Francisco foi o amor à Eucaristia. Quando eu morei em Fátima, a criança que mais me encantou foi o Francisco. Porque Francisco, ele me dizia: Cris, você tem que amar Jesus escondido. Era assim que ele chamava Jesus na Eucaristia. Jesus escondido. E aquilo se espalhou hoje por Portugal. Quando nós falamos do pequeno Francisco, nós falamos do amor de Francisco por Jesus escondido. E tiveram 2 momentos da vida de Francisco. Quando Nossa Senhora de Fátima aparece aos pastorinhos, ela diz: Lúcia, você vai ficar mais um bocadinho. Mas o Francisco e a Jacinta eu já vou levá-los comigo. Tamanha foi a santificação daquela criança, que foi o primeiro a ir para o céu. E aí um dos contos da história da mensagem de Fátima, que Lúcia narra nas memórias, ela diz: quando Lúcia ia chamá-lo para a escola, ele dizia, eu vou falar do jeito dos portugueses, eu escrevi: olha, tu vai à escola. Eu fico aqui na igreja, junto de Jesus escondido. Não me vale a pena aprender a ler e a escrever. Daqui a pouco eu vou para o céu. Aquele menino, ele olhou para o essencial. Não que ele não tivesse que ir à escola, esse é o menor problema. Mas o Francisco, apaixonado por Jesus presente na Eucaristia, e diante da promessa do céu, porque foi um menino que soube ouvir Deus, a morte que para 90% de nós é o fim, para ele era só o início. Ele começou nesta terra já a viver a experiência de céu, adorando e amando Jesus presente na Eucaristia. Já o segundo momento, Francisco estava para morrer. Ele estava no seu finzinho de vida. Faltava pouco tempo para Francisco falecer. E quando Francisco estava doente pela pneumonia e já não podia adorar, dizia para Lúcia: olha, vai à igreja e dá muitas saudades minhas a nosso Senhor. Do que eu tenho mais pena é de não poder ir e estar um bocadinho com Jesus escondido. Meu Deus, que profundidade de amor essa criança tinha. Ele estava morrendo em cima de uma cama e diz: Lúcia, dá lembranças minhas a Jesus escondido. Vocês estão entendendo que relação ele tinha? Não era uma relação distante. Era o meu grande amigo. Lúcia, eu não estou podendo ir lá ver o meu grande amigo, meu grande companheiro. Aquele que invade o meu coração pela luz tão forte, Lúcia. Essa luz que sai do altar, ela rasga o meu coração de amor. O que eu tenho mais pena é uma criança que está morrendo em cima de uma cama com pneumonia. O que eu tenho mais pena é de não poder mais ir ver Jesus escondido.
que no dia de hoje, quando nós estivermos juntos aqui neste santuário, vivendo a noite santa, que abre esta quinta-feira santa, onde nós teremos aqui os lava-pés, onde nós teremos a Eucaristia no altar, onde nós teremos a oportunidade de comungar Jesus, que nós nos lembremos desse coração que ardia por amor a Cristo, desse ensinamento que Jesus dá a Pedro. Pedro, você só vai ter parte comigo se eu lavar os teus pés. É isso que Jesus quer nos ensinar. Que noite de formação nós teremos aqui. De vida, de experiência. Aproveita o tempo que você tem, vai confessar. Vai deixar diante do Padre os teus pecados. Tira a erva daninha. Pede ao Senhor que Ele arranque a erva daninha do seu coração. Porque Ele é o nosso tudo. Que amor tão grande. E aí eu não sei você, mas eu fico impressionada. Que amor é esse? Que vem ao encontro. Na noite onde Ele está só. Onde Ele é negado. Onde Judas o vende por menos moedas do que Maria de Betânia lava os pés. O perfume que Maria de Betânia lava aos pés de Jesus é mais caro do que o valor que Judas vende o Cristo. Ela lavou os pés de Jesus com um perfume que valia 300 moedas. Judas vende Jesus por 30 moedas. Ele não entendeu. Ele não fez a experiência deste amor. Nós somos chamados, no dia de hoje, a deixar que Cristo, Ele entre na nossa vida e que nós o percebamos com profundidade, com o desejo de santidade. E santidade aqui, ela precisa ser vivida no ordinário do dia a dia da nossa vida, como viveu Francisco. Aquela criança que saía e que se escondia na paróquia de Fátima. Existe o púlpito e ele é mais escondido. E naquele lugar, ele saía da sua casa e ele ficava horas em adoração. E quando as pessoas perguntavam, Francisco, o que você vai fazer? Eu vou adorar Jesus escondido. Que nós tenhamos um amor profundo a Jesus na Eucaristia. Jesus sacrifício e remédio. Sacrifício e remédio. Não nos esqueçamos disso quando nós formos participar da Santa Missa. Ele é o nosso sustento e o nosso remédio. Mas a palavra de Deus, ela precisa se tornar experiência em nós. Nós falamos aqui de Jesus que tira as vestes de rei, que se despoja da sua majestade, cinge a sua cintura com o tecido do menor dos servos, se abaixa e lava os pés. Nós estamos falando de Jesus que, sabendo da nossa fraqueza, se deixa para nós, se deixa encontrar por nós, se deixa se alimentar. Jesus, Ele se dá, é um mistério tão grande, que se nós formos falar, as pessoas elas não entendem, é uma experiência tão profunda e mística. Jesus que está dizendo, eu quero tirar a erva daninha do seu coração. Eu quero tirar aquilo que está comendo o Filho de Deus, que está tirando o alimento do Filho de Deus, que está roubando o Filho de Deus. Quantas pessoas hoje vivem essa experiência de deixar as ervas daninhas ir crescendo em volta e que vai matando o Filho de Deus, vai deformando o que nós fomos criados para ser. Jesus entendeu, como Filho de Deus, qual era a sua missão, e São João vai dizer, chegando ao cumprimento da sua missão, não deixe o diabo roubar aquilo que você precisa ser, o que Deus te criou para ser, e é no caminho da vida que nós vamos descobrindo o que Deus nos criou para ser, é num caminho de escuta, de Eucaristia, de confissão, de adoração, de perdão, de reconciliação, de reconhecimento de quem nós somos, como Pedro. Pedro reconhece sua fraqueza. Tá bom, Senhor, eu não quero que você lave meus pés, mas se é preciso, lava. Um homem transparente, um homem sem máscara, sem cera, uma vida sincera, uma vida verdadeira. O Senhor quer de nós uma vida sincera. E aqui não é buscar quem me ame ou quem não me ame, mas é uma vida autêntica diante do Senhor, que foi assim que os santos viveram. Os santos, eles não são modelos de altar, eles são modelos de vida ordinária. Se nós pararmos para ler a vida dos santos da igreja,
nós vamos enxergar ali uma luta. Madre Teresa de Calcutá, que deixa como herança: venha e seja a minha luz. Porque aquela mulher sabia as dores do seu coração. Ela sabia o que ela vivia ali na periferia de Calcutá, as suas lutas. Uma mulher que foi expulsa do hospital que queria fundar. Uma mulher que sofreu com a sua própria madre geral, por não acreditar numa inspiração de Deus. Santo não se faz no conforto dos nossos lares. E nós não temos que buscar sofrimento, porque isso é masoquismo. Mas o seu testemunho, eu te garanto uma coisa, ele vai gerar dor e sofrimento, não tem para onde ir. No mundo onde se nega a Deus, a partir do século XV, o mundo começou a viver um fenômeno. Como que os grandes mártires da igreja, no século XV, naquele período, século XIII, XIV, XV, XVI, até o século XVII, eles davam a vida pelo reino de Deus. Eles davam a vida pela igreja, pelo povo de Deus. Hoje as pessoas, elas olham só, até as músicas que a gente faz são assim. Olha para mim, veja a mim, não é assim? Nós estamos num mundo egoísta. Não é para lavar o pé, é para lavar o meu pé. Lava o meu pé, porque eu não vou lavar o seu pé. É a minha vida, é o meu filho, é o meu marido, é a minha casa, sou eu. É assim que está. Nós vivemos, a partir do século XV, uma mudança de mentalidade, onde eu primeiro. É o seguinte, eu estou em primeiro lugar. E cada vez mais isso tem acentuado. E aí as dores, quando elas vêm sobre o mundo, ela nos lembra que nós somos um povo. Que nós somos um corpo. Que quando o outro dói, dói em mim. Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Jesus hoje ele vem nos lembrar que nós somos corpo, nós somos da mesma família. Nós somos da mesma família. Quando eu morei em Israel, que eu só ouvia árabe e hebraico, quando eu ouvia alguém falando português, eu não queria saber quem era. Eu ia correndo e falava, bom dia, tudo bem? Porque aquela pessoa é brasileira, ela fazia parte da minha família. Eu nem sabia quem era, mas era meu melhor amigo naquele momento. Eu não ouvia o português. Isso aqui eu estou te falando de uma relação humana, mas como filhos de Deus, nós somos um corpo, não sou eu, o meu egoísmo, a dor do outro é a minha também. E Jesus, ele vem nos sustentar, ele vem se doar a nós. Olha que bonito, num tempo do egoísmo, onde o homem só olha para ele, onde até as músicas que nós fazemos é olha para mim, veja a mim, consola a mim, cuida de mim. Jesus vem dizendo que eu vou me dar a você, eu estou me doando a você. Hoje nós vamos viver a experiência de Cristo que se doa a nós. Eu vou dar tudo por você. Que noite de amor, que noite de oferta. Depois que Jesus institui a Eucaristia, lava os pés, ele vem preso. Ele olha para Judas e vê, ele me entregou. E Jesus ele vai sendo arrancado do monte da agonia, do monte das oliveiras, a prensa de oliveira, que é o lugar onde lá se encontram muitos lagares de oliveira, que são lugares onde a oliveira era prensada, por isso o monte das oliveiras. Ela vai sendo pisada para que saia dela o azeite. Jesus faz essa experiência naquele lugar. Ele dá tudo, da angústia de sangue. Quando aconteceu o 11 de setembro, eles encontraram vítimas debaixo dos escombros, que a pele saía sangue, sangue de angústia. Aquelas pessoas, muitas daquelas pessoas foram encontradas, não era sangue que saía da ferida, a pele gerou sangue, de tamanha angústia. Oh, gente, só que eles tinham algo ali que caiu sobre eles, explodiu um avião, explodiu tudo num grande atentado. Jesus soa sangue, tamanha a sua angústia, isso é fisiológico, era tão profunda a angústia de Cristo, que ele soa sangue. E mesmo assim ele diz, Pôncio Pilatos fala, se você quiser eu posso te soltar, se declara inocente. Ô Pilatos, ninguém me tira a vida, eu dou. No tempo de hoje, nunca foi tão importante entendermos, ele se dá. E qual é a matemática do reino para nós? Se dá também. É por isso que nós temos que proclamar o reino de Deus. Porque o que Jesus vai fazer é uma passagem para a terra prometida eterna. E não é bom estar diante de Deus. Eu não sei você, mas às vezes eu estou passando por tribulações tão grandes. Eu vou para a capela, ali eu choro tudo que eu tenho que chorar. Eu rezo, pego meu caderno, vou escrevendo as promessas de Deus na minha vida. Parece que eu saio dali outra pessoa, é o meu tabor.
Nós precisamos proclamar isso para todos. O cristianismo não pode ficar preso aqui, no Santuário do Pai das Misericórdias. Ele tem que se expandir, ele tem que ir além. Jesus hoje está nos enviando. Lava os pés uns dos outros. Tira a sua capa de super-herói, de rei, de dono de empresa, de administrador, comunicador, seja o que for. E cinge a tua cintura com o tecido do servo e do escravo e lava os pés do teu irmão. Então vamos ficar de pé e pedir ao Senhor esta graça. Aliás, vamos reconhecer esta graça. Sabe, reconhecer que Ele é o nosso tudo. Que neste dia, onde tinha tudo, para Jesus olhar e falar, meu Deus, eu não vou. Ele fala, me dá o cálice, ele é meu. Pode me dar. Na ceia judaica, até hoje é assim. São 5 cálices. Olha que a palavra de Deus ela é tão repleta de sentido. Eu falo aqui na Canção Nova que a gente tinha que ter uma grande escola da palavra de Deus. Porque o nosso povo, às vezes, padece por falta de conhecimento. Professor Felipe, para mim, é um grande mestre formador da Canção Nova. É um homem que pega a palavra e nos faz adentrar. Não é o que ele acha, é o que a palavra é. Na ceia judaica são colocados 5 cálices. Jesus tinha participado com os apóstolos da ceia judaica. Ele promoveu essa ceia. 4 cálices são bebidos. É comum, é tradição judaica beber os 4 cálices. E o 5º cálice é o cálice do Messias. Ninguém bebe. Então, na festa judaica, os homens, judeus, bebem os 4 cálices. Os apóstolos beberam os 4 cálices. É tradição, é comunhão, é sinal de unidade. Mas o 5º cálice ninguém bebe, porque até hoje se espera o Messias. Jesus está dizendo o quê? Eu vou beber o cálice, eu sou. São João, ele é repleto desses momentos, eu sou. Não procura mais fora, porque eu cheguei, eu sou o Messias. Esse cálice eu vou beber. E Jesus bebe o 5º cálice. O cálice do sofrimento e da oferta. É isso que significa o 5º cálice. Da entrega total, plena. Não é um teatro que acontece aqui, nas Eucaristias de todos os dias. É Cristo que se dá a nós. Que nos ensina e que nos forma. Então, Senhor, na noite de hoje, que é diferente de todas as outras. Que o Senhor nos ensine em plenitude a não desperdiçarmos a graça que vem do altar, da Eucaristia. Que bonito, Senhor, que o Senhor olha para nós. A salvação quer dizer viver a eternidade junto daquele que tanto me amou nesta terra. É o lugar da plena alegria. Não tem mais guerra, choro, dor. Sabe as suas dores? Lá não vai ter mais. O céu é lugar dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? A humanidade. Não sou eu, somos todos nós. São os nossos, são aqueles que ainda não conhecem Jesus. Por isso a igreja, no decorrer dos séculos, passou pelos países levando a boa nova. E quantos mártires? Na Terra Santa, muitos freis. Vocês sabem da história de São Francisco de Assis, que vai ao sultão e pede os lugares santos, para de guerra, para de guerra. E o sultão vê a verdade e a santidade de São Francisco e dá os lugares santos para ele. E hoje existe a custódia da Terra Santa. Mas você sabia que muitos daqueles freis chegaram lá, italianos, eles não sabiam falar o árabe, que é língua muito difícil. E os árabes muçulmanos perguntavam para eles, vocês vieram aqui para roubar a nossa terra? E eles não sabiam falar, eles balançavam a cabeça. Eu não sei se você já morou fora do país, quando você não sabe falar a língua, tudo você fala assim. Para você dizer, porque aí você fala, estou entendendo você. Mentira, você não está entendendo nada. E os freis faziam assim, muitos foram martirizados. Porque era uma pegadinha que eles faziam, porque eles não tinham acolhido que o sultão tinha dado a São Francisco de Assis os lugares santos. Porque ali uma guerra acabava. Estava cessando uma guerra, pela humildade de um homem, Francisco de Assis, que soube lavar os pés. Eu estou dizendo para vocês de modelos atuais, Francisco não tanto, mas Madre Teresa, o pequeno Francisco Marto, que viveram encarnadamente essa palavra de Deus. Exigente, é muito exigente.
É por isso que nós precisamos nos deixar abraçar pelo Senhor. Senhor, abraça-me, me ama, me ensina, Jesus, a viver em plenitude esta quinta-feira santa. Eu quero, eu desejo. É um desejo profundo do meu coração. O Senhor vem a mim e se abaixa até a minha pobreza para lavar os meus pés, para que eu possa ter parte contigo. Senhor, que eu não seja como Judas, que Satanás entrou em seu coração e fez com que ele negasse e traísse o Filho de Deus. Mas como Pedro, na sua sinceridade, transparência, verdade, que eu possa ser essa mulher verdadeira e sem medo, Jesus. Medo do martírio, dos males deste mundo. Me ensina, porque é só graça de Deus. Pelas minhas forças eu não consigo, não dá. Por isso, Senhor, vem auxílio da minha pequenez. Mas eu quero te agradecer e vai agradecendo ao Senhor por esta noite, por este dia, por esta quinta-feira santa. Agradece ao Senhor porque Ele se dá a nós de novo. Ele se dá todos os dias. Se você vier à missa todos os dias, o sacrifício acontece todos os dias. Porque o Senhor arranca as ervas daninhas do nosso coração. O que rouba a nossa fonte de vida é destruído pela confissão dos nossos pecados e pela aproximação da mesa do Senhor. Que nesta noite nós possamos entender, Jesus, o que é o Senhor se doar. Que eu não participe da Eucaristia do mesmo modo como eu tenho participado até hoje, mas que eu entenda que Tu estás se doando a mim. Que o sacrifício da cruz acontece de novo, novamente na minha vida. E todos os dias o Senhor me alimenta e faz de mim uma nova criatura. Bendito seja Jesus, porque o Senhor deixou a nós. O Senhor inspirou os evangelistas a escreverem e deixarem esse lindo testamento, que é a Tua palavra. Porque o Senhor vem no vale da morte e levanta os ossos ressequidos. Quantos ossos ressequidos, quantas pessoas mortas em vida, em túmulos fechados, apodrecendo, Senhor. Mas o Senhor desce o monte do Oriente e vai ao encontro do homem morto, sepultado, e o leva de volta para a casa de Deus, porque foi isso que o Senhor fez ao entrar em Jerusalém. Nos levou de volta para a casa de Deus. Então nós vamos cantar reconhecendo a grandeza do Senhor, como Tu és grande, grande, bondoso, Salvador, soberano, o nosso Deus amado e que nos ama. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não olhou a minha condição. Obrigada, Jesus, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei aonde eu estava. E sei ainda hoje de onde o Senhor me tira. Obrigada, Jesus, porque nesta lama da vida o Senhor me recolhe. O Senhor me retira. O Senhor me salva. Jesus, eu quero pedir no dia de hoje, esse dia de bênçãos, dia santo, dia de graça, que o Senhor vá ao encontro daqueles que estão na mais miséria lama, esquecidos, apodrecendo. O vale de Josafá é um vale onde se encontram corpos apodrecidos pelos séculos. Devolve a vida a Jesus. Vá neste vale e nos tira do vale da morte. Que a Eucaristia nos devolva a vida. Nós te pedimos, Senhor, devolve a vida a nós. Obrigada, Jesus, muito obrigada por tamanha revelação de amor, de amor. Hoje é dia de amor. Jesus nos amou até o fim, diz São João. Ele nos amou até o fim. Erga os seus braços e canta. Como pode ser um Deus tão grande vir nos visitar? Seja surpreendido por esse amor tão grande, tão maravilhoso. Levanta seu braço lá em cima. Como pode ser um Deus tão grande como Tu vir nos visitar?
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.